Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de imóveis, né, para você investir, quais são as possibilidades, quais são as mais comuns, o que é o risco de cada um e o que você tem que saber na hora de você escolher uma tipologia de imóvel, né? Seja residencial, comercial, uma loja, térrea, uma sala comercial. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu já peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir, sentar o dedo no like, inscrever no canal. Isso aí ajuda bastante a gente e a gente vem investindo cada vez mais no canal para que essas informações cheguem a mais pessoas. Afinal de contas, pro brasileiro, né, nato, investir em imóveis é uma coisa já que passa de geração de pai para filho, né? Então, a gente quer que essa nova geração tenha acesso a melhores informações e tenha noção do que está fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essas tipologias, né? Então, bom, primeira coisa que a gente tem que entender aí, né? A gente vai ter basicamente duas grandes categorias que a gente tem que entender. A gente vai ter os imóveis residenciais e os imóveis comerciais, né? Então, imóvel residencial, a gente está falando aí de casas, apartamentos, né? Estúdios. Aí a gente vai ter imóvel de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, suíte, não é suíte. Enfim, se é apartamento, se é casa, enfim, a gente vai pensar aí em vários tipos de imóvel residencial, né? A gente tem que pensar aí dois tipos de locação desse imóvel residencial, né? A short stay ou de repente a locação mensal. Então a gente também vai ter esse tipo de característica aí, né? Imóveis, por exemplo, em grandes centros hoje, né? Geralmente o que tem maior rentabilidade, o que eu venho falando para as pessoas é focar mais em operações short stay, imóveis menores, né? Estúdio, 1 quarto no máximo, né? Pessoas que vão estar transitando por aquela região, por aquela cidade, exatamente buscando algum tipo de situação. E eu hoje, né, sou uma pessoa que tem uma alta tendência a falar especificamente de São Paulo, né, apesar de ter várias outras, a gente vai falar mais disso em outros vídeos do canal, a gente está preparando esse conteúdo, mas a gente tem outras regiões muito interessantes também, mas eu sou um investidor hoje do mercado de São Paulo, então é uma cidade que proporciona muito tipo de turismo, pessoas trafegando, transitando na cidade o tempo todo, o ano todo, então não tem muita sazonalidade, o que facilita esse tipo de operação pensando em short stay, né? Então a gente vai ter essas hospedagens a curto prazo, a pessoa vai ficar 1 dia, 2 dias, 5 dias, né? Então isso facilita muito em grandes centros, tá? E a gente vai ter aquelas locações mensais, tradicionais, locações, pessoas vão passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão morar naquela cidade e aí estão buscando um imóvel para morar. Teve um estudo recente, inclusive, né, eu não me recordo agora, não tenho esses dados aqui, mas se eu não me engano, eu li algo a respeito recentemente de que a gente teve um aumento de 14% na rentabilidade dos imóveis, de locação dos imóveis no Brasil no ano de 2024, se eu não me engano, né? Mas eu não tenho isso aqui para confirmar. Mas, se eu não me engano, é isso. Então, a gente tem também, principalmente em perfil de cidades menores, né? Cidades que não são grandes centros turísticos, não são cidades referências, né? Geralmente cidades mais no interior. Tem muito essa cultura, não que nas grandes também não tenham, mas nas de interior, essa cultura de locação mensal, né? Então, pode ser também um perfil para você avaliar, tá? Bom, imóveis residenciais, geralmente a gente tem uma demanda mais estável, né? As pessoas têm que morar em algum lugar, né? A parte dessa premissa que as pessoas vão dormir em algum lugar ou vão ter que morar em algum lugar. Então, geralmente é uma demanda mais estável, né? Geralmente a gente tem demandas altas, pessoas querendo às vezes morar mais perto do trabalho, morar mais perto, né, da família, morar de repente numa cidade mais de interior, né? Sair fora da capital, ou se for na capital, geralmente a pessoa está buscando mais conveniência, né, o que está mais próximo dela, então próximo à escola do filho, próximo ao trabalho. Então isso gera uma demanda mais alta e uma demanda mais estável quando a gente fala de imóveis residenciais, né? E quando a gente pensa em venda, teoricamente qualquer pessoa pode comprar um imóvel para morar, porque todas as pessoas teoricamente ela tem que morar em algum lugar, né? Então, geralmente imóveis residenciais têm uma maior liquidez, tá? Então também, né, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre essa questão da liquidez de imóvel, para você que não entendeu esse conceito da tríplice de investimento, né, risco, retorno e liquidez, eu vou deixar um vídeo aqui para que você entenda um pouco mais desse conceito de liquidez nos imóveis, tá? E aí, né, a gente vai ter uma maior liquidez nesses imóveis residenciais, muito dessa característica que eu disse, né, de imóveis que têm uma maior mobilidade, estão próximos ali dos serviços que essa pessoa utiliza, né, como escola, farmácia, mercado, né? Então, geralmente, quando é um imóvel para habitação, a gente tem uma tendência a buscar o que é mais conveniente para a gente, né? É claro que tem exceções, né? Quando, por exemplo, eu sou uma pessoa que, né, hoje eu moro de aluguel na cidade que eu moro, e
se em algum momento eu for comprar alguma casa, né, no momento que eu decidi comprar uma casa, talvez essas coisas não sejam tão primordiais para mim. E talvez sim mais a vizinhança, o tipo do condomínio, o tipo da casa, e não somente a conveniência. Mas na locação hoje, o meu objetivo de locação é exatamente a conveniência, né? Muito próximo do trabalho, muito próximo da academia, muito próximo da escola da minha filha, então eu busco muito essa conveniência. Já que eu optei por enquanto em morar de aluguel, eu vou buscar conveniência, tá? E aí você está próximo de centros que gerem conveniência para as pessoas, pode gerar um imóvel com maior demanda para você, tá? Agora vamos falar de sala comercial, né? Sala comercial, né, a gente está falando aí de loja, né, lajes corporativas, né, conjuntos comerciais, pode ser coworking, enfim, qualquer estrutura que seja uma estrutura comercial. Tem até agora um projeto, né, vou fazer um vídeo sobre isso, onde nesse projeto a gente, as pessoas estão tendo um empreendimento agora aqui no Brasil. Eu vou fazer um vídeo sobre esse empreendimento especificamente, que ele une as duas coisas no mesmo imóvel, ele é comercial e residencial ao mesmo tempo. Então você pode utilizar o mesmo imóvel para dormir e o mesmo imóvel para você ter uma sala de reunião e fazer reunião no mesmo imóvel, né? É um projeto novo que estão trazendo para o Brasil que une as duas coisas, o imóvel residencial e o imóvel comercial. Achei bastante interessante o projeto, não tenho tantas informações, vou pesquisar sobre isso para a gente fazer um vídeo, mas achei a ideia, né, para grandes centros pode ser um grande diferencial, tá? E pode ser um imóvel também para aquela pessoa, eu preciso ter escritório, né, porque é o meu negócio e tal, em determinada cidade eu quero expandir meu escritório, mas eu também preciso ficar 2, 3 dias naquela cidade, eu tenho que reservar um hotel para ficar lá. Pode ser um imóvel para você investir, para você ficar hospedado no seu próprio imóvel, e ainda você ter uma sala de reunião para você ter tua empresa lá e receber clientes, e ter a sua estrutura comercial. Eu achei, praticamente, num primeiro momento, eu achei uma ideia bastante interessante, tá? Bom, salas comerciais, então, né, elas são mais sensíveis, né, os riscos desse tipo de imóveis, que elas são mais sensíveis aos ciclos econômicos, né? Então, dependendo, né, se forem imóveis muito grandes, né, lajes corporativas, imóveis, por exemplo, de concessionária, né, que são espaços muito grandes, né, pode ter um período de vacância mais longo, porque exatamente para entrar uma outra empresa, se uma empresa que está alocada, ela decide sair e entrar uma outra empresa, tem que ser uma empresa daquele mesmo porte. Ou pelo menos você tem a possibilidade de fracionar aquele imóvel, né, e locar para diversas pessoas. O que, considerando imóvel comercial, eu acho a estratégia de fracionar o imóvel algo mais interessante, né? Então, por exemplo, recentemente, um dos meus escritórios, eu fiz uma locação de 4 salas comerciais, onde a gente transformou em uma só, né? Eu teria, na verdade, deixado o vão livre, né? Se eu fosse proprietário daquele imóvel, foi a primeira locação, eu teria deixado o vão livre e depois eu iria fracionando. Teria um projeto de fracionamento onde eu poderia fazer o fracionamento. Eu aluguei somente uma parte, aí eu faria o fracionamento do imóvel. Mas esse empresário que tem esse imóvel, ele já fracionou e no final eu quebrei, né? Então seria mais fácil, ele teve um custo à toa, ele teve o custo de fazer, eu tive o custo de quebrar. Então, seria mais inteligente deixar o vão livre e depois fracionar. Então você vê muito isso acontecendo nesses malls que tem hoje, essas lojas, né, com frente de vidro, fachada de vidro, que tem, né, estacionamento na frente, você vê isso muito acontecendo. Muitas vezes a pessoa não coloca divisória porque fica livre da pessoa escolher um imóvel menor, um imóvel maior, e você já prevê o fracionamento. Então pode ser interessante, hoje as pessoas querem um espaço muito mais compacto, as coisas estão muito mais no digital, então tem muita coisa que a gente pode mostrar para o cliente no digital, talvez espaços muito grandes, você tem um maior problema com vacância, né? Agora, no imóvel comercial, a gente tem a tendência de ter uma rentabilidade melhor, né? No residencial, a gente tem uma demanda mais estável, né? Geralmente uma vacância menor, mas um risco de vacância menor, mas no comercial a gente tem um risco de vacância maior, né, de possibilidade de ficar muitas vezes vazio por 1 ano, 6 meses, né, até você dependendo da complexidade do imóvel, mas geralmente a gente tem aluguéis mais sólidos, aluguéis mais altos pagando nesse tipo de investimento, né? E a liquidez, ela já não é tão alta no imóvel comercial, tá? Eu considero que já é uma liquidez mais moderada. Claro que quando a gente vai para grandes centros, Faria Lima, por exemplo, em São Paulo, né? Berrini agora está crescendo muito também, quando a gente fala de imóveis comerciais, você pode até ter uma liquidez, mas em geral, dependendo das situações, né, você tem uma liquidez menor. Vou dar um exemplo, centro do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro hoje ele está se encontrando num marasmo, né? A maioria das empresas estão migrando para outras regiões do Rio de Janeiro e aí a gente está encontrando um desafio, né? Tenho clientes meus no centro do Rio de Janeiro com imóveis sendo locados pelo condomínio. E muitas vezes nem o condomínio você quer, porque o condomínio é antigo, aqueles elevadores pantográficos até. E aí a liquidez fica muito difícil. E aí a tendência é que esses imóveis vão ficando cada vez mais vazios, vai juntando dívida, e até que ele vira um elefante branco, e aí
vai se saber, aqueles donos daqueles imóveis vão ter que pensar como é que eles vão fazer em conjunto para resgatar aquele prédio, e que aí fica muito mais difícil, né? Tem prédio comercial no Rio com um andar inteiro vazio. Olha aí, é um ponto importante, né? De fato, isso tem. Eu tenho um cliente meu aqui que ele tem, né, na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, né, mais de 20 imóveis hoje vazios lá no centro do Rio de Janeiro, com esse perfil, porque teve uma demandada, não teve investimento, mobilidade urbana no centro do Rio de Janeiro facilitou do ponto de vista para as pessoas utilizarem transporte público, né? Porém o transporte público não melhorou, as pessoas não conseguem mais acessar o centro, o centro do Rio de Janeiro de carro está cada vez mais difícil, muitas ruas fecharam, né, por causa do VLT, né, muitas coisas, trouxe muitas benfeitorias para o centro do Rio, acredito eu, mas do ponto de vista de empresariado, começaram a se afastar e começaram a buscar coisas mais próximas das casas deles, porque o empresariado do Rio de Janeiro mora no centro do Rio de Janeiro. Geralmente a maioria deles mora na Zona Sul, mora na Barra da Tijuca e eles levaram as empresas deles para lá, né? Principalmente Barra da Tijuca. Então o centro do Rio está ficando cada vez mais vazio, né? E se não tiver de fato uma ação de transformar, né, do poder público, transformar o centro do Rio de Janeiro num novo ponto, que eles estão tentando fazer isso hoje, né, com o Porto Maravilha, né? Se talvez isso não trouxer mais para o centro também, as pessoas que têm imóveis ali vão sofrer isso ao longo do tempo, que é um investimento, por isso que é importante você entender sobre o investimento ao longo do tempo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, onde eu falo sobre a questão que o imóvel ele é cíclico, né? Então tem um momento que compensa você vender o imóvel, você prever o momento de você sair daquele imóvel. Chega um momento que ele começa a te dar custo de condomínio alto, depreciação, chega uma hora que você tem que tirar esse imóvel do teu portfólio, tá? A gente vai ter um vídeo falando sobre isso, tá? Então, é importante a gente avaliar aí um pouco, né, sobre os imóveis comerciais. Então a gente vai ter também, né, lojas de rua. Geralmente eu tenho uma tendência, né, quando a gente está dentro de grandes centros, grandes malls aí principalmente, vale bastante a pena a gente pensar em lojas de rua. Hoje, né, loja de rua tem que ter estacionamento, tá? Tem que pensar em estacionamento. Quando a gente não tem estacionamento, cara, se me botar um imóvel lá que eu tenho que ver alguma coisa e não tiver estacionamento, eu não vou, né? Então, acho que a maioria das pessoas hoje que tem carro, a grande deficiência é saber onde para, né? Não tem lugar para parar mais, principalmente a gente que, né, hoje eu moro no interior do Rio de Janeiro, a grande vaga vale ouro, né? Então, quando não tem vaga, não tem a menor chance de eu ir no teu estabelecimento. Então, isso acontece muito para quem investe em loja, prever esse tipo de situação, tá? Um outro ponto importante também, dentro desses imóveis comerciais, pensar em terrenos urbanos, né? Eu já tive um lapso fora do mercado financeiro, trabalhei numa empresa que trabalhava com distribuição de combustível e o meu papel era achar, né, potenciais terrenos para colocação de postos de combustíveis. Hoje está muito alta essa questão de farmácias, por exemplo, né? Toda esquina tem uma farmácia, né? As pessoas estão ficando doentes, mas na verdade não é isso, é que na verdade o modelo de negócio de farmácia ele cresce abrindo novas lojas. Se para de abrir novas lojas, geralmente o marketing, a margem de lucro é muito pequena. Hoje de farmácia a margem de lucro é de 2% em média. Então eles crescem abrindo novas unidades. E você pode se beneficiar disso. Eu tenho clientes, por exemplo, que compram terrenos para farmácias e locam por contratos de 15, 20 anos, né, com uma rentabilidade para uma grande rede, com ações abertas na bolsa, porque, né, o risco de inadimplência dele pode ser bastante mitigado com esse tipo de contrato. Então, também é um ponto interessante, né, daquele velho hábito, né, do quem é mais antigo aí, né, quem compra terra não erra, né? Então, pode ser interessante esse tipo de investimento. Eu tenho uma tendência, quando em imóveis comerciais, de pensar em imóveis que tenham a terra, que sejam imóveis solos, que sejam imóveis no térreo, tá? Eu gosto mais desse tipo, quando eu penso em imóvel comercial, nesse tipo de investimento. E também, outros que nunca saem de moda, né? Imóveis logísticos, né? Galpões, isso aí nunca sai de moda, né? São coisas que pode ser bastante interessante, o investimento geralmente é mais alto, né? Mas imóveis como galpões, né? Você ter contratos com grandes empresas também pode te gerar grandes possibilidades, mas porém pode ter grandes concentrações em contratos com poucas empresas, uma única empresa, duas empresas, que se essa empresa sair de lá, o risco de vacância também é muito grande para você, né? O risco nesse tipo de imóvel de vacância ele é muito alto, então você tem que prever isso no seu investimento também, tá? Bom, aí tem investimentos em hotéis e flats, a gente vai falar um pouco mais isso em outros vídeos também, onde a gente fala do investimento em, né, quartos de hotéis, né, e flats, também tem bastante gente que investe isso. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre esse tipo de imóvel, quais são os riscos e o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Eu ainda não tenho na minha carteira, mas já pensei em fazer, mas ainda não o fiz, mas não quer dizer que eu não vá fazer, tá? Bom, então imóveis residenciais ou comerciais, para você entender as diferenças de cada tipo, né?
mitigar ali questões, né, de risco, entender quais são os potenciais retornos e a liquidez de cada tipo de imóvel. Nesse vídeo a gente deu uma breve introdução sobre isso e espero que já tenha ajudado você a ter uma melhor noção, tá? Bom, já deixa o like aqui no vídeo, já compartilha com seus amigos para ter um pouco melhor de noção sobre esse vídeo e até o próximo vídeo.